Boa tarde, meus amigos. Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Estou dando andamento nesses estudos, nessas leituras que estou fazendo, e nós vamos agora compartilhar o capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, o qual, do versículo 36 até o 41 do capítulo 15, Paulo ele vai à sua segunda viagem missionária, o qual ali Paulo e Barnabé se dividem, né, e leva consigo João Marcos. Esse João Marcos, ele foi um discípulo, o qual esse mesmo João Marcos, ele escreveu o Evangelho de Marcos, qual é o segundo Evangelho, Mateus, Marcos. E aqui no capítulo 16 nós vamos falar a respeito da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Chegando-se a Derbe e a Listra, estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia, crente, mas o seu pai era grego. Então nós vamos entender isso. Foi aqui que o apóstolo Paulo leva com ele nesta viagem missionária o nosso irmão Timóteo. E o interessante é que quando Paulo chega nesta cidade, ele já tinha por nome já era um seguidor de Cristo, já era um discípulo do Senhor. E ele, pelo fato do seu pai ser um judeu e a sua mãe ser uma grega, quer dizer, ser uma gentílica, e nós vamos ver aqui que muitas pessoas, por falta de estudar as Escrituras, por falta de examinar as Escrituras, ele contesta que o apóstolo Paulo circuncidou Timóteo. Ao contrário, lá do capítulo 15, que os judeus estavam querendo circuncidar os gentios para ele ser salvo. Aqui foi totalmente diferente. Quando o apóstolo Paulo circuncida Timóteo, foi para ganhar os judeus, não pela questão da salvação, mas sim para que o apóstolo Paulo tivesse mais uma amizade com os judeus. Por a questão, ele circuncida Timóteo por essa questão, não pela salvação, não por nada. E os irmãos que estavam em Listra e em Icônia davam bom testemunho dele, quer dizer, dava bom testemunho do nosso jovem Timóteo, o quais quis que esse fosse com ele, e tomando-o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Então, amados irmãos, por que Paulo circuncidou aqui? Porque Timóteo dava um bom testemunho como cristão, e outro, Paulo queria levar ele para esta viagem missionária. E por esse momento, como ele por isso que o seu pai era grego e a sua mãe era judíaca, então Paulo foi e circuncidou para ganhar os judeus. E todos iam passando pelas cidades, ganharam-lhe para serem observados as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos, pelos presbíteros em Jerusalém. De modo que a igreja era fortalecida na fé, a cada dia crescia em número. E passando pela Frígia, pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Então, quando eles chegaram aqui nesse ponto, o Espírito Santo falou com eles para eles não entrar na Ásia. Mas logo nós vamos entender que Paulo aqui ele entra agora na cidade de Trode, na cidade de Macedônia, o qual ali Deus se manifestou poderosamente na vida dos apóstolos. E quando chegaram a Mísia,
tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Tendo passado pela Mícia, desceram a Trode. O versículo 9. Paulo teve de noite uma visão, que apareceu um homem da Macedônia, que lhe impedia passar a Macedônia para ajudar-nos. Logo depois desta viagem, procuremos partir para a Macedônia, e concluindo que o Senhor chamou-lhe para anunciar o Evangelho. Navegando para Trode, foram diretos para Sandromácia, no dia seguinte de Nápoles. Dali para Filipos, da cidade mais importante desta região da Macedônia, colônia romana, permanecemos alguns dias na cidade. No dia de sábado, saímos da cidade para as margens do rio, aonde julgamos, à margens do rio, haver um lugar para oração. Assentamos e falamos com as mulheres que estavam ali reunidas. Então, Paulo desce ali e ali ele encontra algumas mulheres. E o que Paulo faz? Paulo ali ele começa a anunciar Cristo, começa ali a anunciar o Evangelho. Olha que coisa interessante no versículo 14. E certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, o qual servia a Deus, nos ouvia o que o Senhor abriu-lhe o coração para que se tivesse atentando o que Paulo dizia. Que coisa maravilhosa é isso! Quando é anunciado a palavra de Deus, quando é anunciado o Evangelho, não tem outra forma do homem ser despertado para entender Cristo, para entender Deus, para entender a salvação, que não seja pela pregação, pela ministração do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho, segundo Paulo escreveu Romanos, capítulo 1, versículo 16, porque Deus não faz agora diferença entre o judeu e o grego, mas com a pregação, com a ministração do Evangelho, aqui a Bíblia diz que Deus abriu o coração de Lídia e ela passou a compreender a santa palavra de Deus. E indo nós ao local de oração, e saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Então, quando Paulo ia para a oração, esta mulher, ela começou a perturbar a Paulo, e esta mulher, ela dava muito lucro para os seus senhores. Por quê? Porque ela tinha um espírito de adivinhação. Ela começava a prever o futuro das pessoas. Eu acho que não está muito diferente de algumas igrejas ou de alguns pregadores que temos aí, que eles encostam, deixam a Bíblia de lado e começam a usar desta prática de adivinhação, começam a trazer revelações, começam a trazer profecias, coisas para o futuro, e esquecem que mais importante é a palavra de Deus, que mais importante é a pregação, é a santa palavra de Deus. Eu fico assim temorizado quando algum pregador, alguma pessoa começa a falar assim: olha, assim me diz o Senhor. Eu fico preocupado porque quando diz isso, eu preciso saber se verdadeiramente é Deus que está falando. Agora, quando nós abrimos a palavra de Deus, quando nós abrimos as Escrituras, essa eu tenho certeza que essa palavra, ela não erra. Ela tem um endereço certo. É o que nós fazemos aqui todo dia. Abrimos as Escrituras, pregamos a palavra, falamos a verdade, ainda que você doa. Então esta jovem, ela tinha um espírito de adivinhação. Ela fazia necromancia, ela fazia adivinhação para o futuro. Então, meu irmão, tome cuidado com esses tipos de crentes, com esses tipos de pregadores que
ficam adivinhando a vida das pessoas, que vai acontecer isso, que vai acontecer. Então nós temos que tomar muito cuidado. Indo para o local da oração, e saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E ela, seguindo a Paulo, que nos achava dizendo: este homem, quais vos anuncia o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Isto fez não por muitos dias, porém, incomodando, voltou e disse: Espírito, em nome de Jesus, te ordeno que saia dela. Na mesma hora saiu. O versículo 19. E vendo os senhores que a jovem, que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Sila e lançaram-o na prisão, na presença das autoridades. Então o que acontece aqui? Então Paulo usou o nome do Senhor e libertou aquela jovem, que ela tinha um espírito de adivinhação, e além dela ter esse espírito de adivinhação, ela dava muito lucro dava muito lucro para e por esse motivo dá muito lucro para os seus senhores. E o que fizeram? Pegaram e prenderam Paulo, lançaram ele numa prisão. E vendo que os seus senhores da jovem, que esperava o seu lucro, estava perdido, prenderam Paulo e Silas e o lançaram na praça e na presença das autoridades. Apresentando a autoridade, disseram: estes homens, sendo judeus, perturba a nossa cidade e nos pregam um costume. Quer dizer, eles pregavam Jesus, pregava Cristo naquela cidade, na cidade da Macedônia. E sendo judeus, perturbava a nossa cidade e nos pregava costume que não é permitido receber em prática, visto que somos romanos. E a multidão levantou-se unida contra eles, e as autoridades, rasgando-lhe as roupas, mandaram açoitá-lo com varas. E havendo dado muitos açoites, lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que guardasse com segurança. Então aqui, amados irmãos, nós temos que Paulo e Silas foram presos porque estavam pregando o evangelho, pregando, falando de Cristo, e o lucro daquelas autoridades não tinha mais, porque essa jovem foi liberta desse espírito de adivinhação. O versículo 24: e tendo ele recebido tal ordem, lançou no cárcere interior e e prendeu aos pés no tronco. Então nós vamos entender aqui que um carcereiro, ele era totalmente responsável pelos presos que estavam ali, porque se acontecesse alguma coisa, algum preso fosse liberto, se algum preso fugisse, o carcereiro era totalmente responsável pelo aquele presídio. Isso era uma ordem romana. Vamos ver o que aconteceu aqui. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. E de repente houve um terremoto tão grande que os alicerces da prisão foram abalados. Abriram todas as portas e foram soltos as correntes de todos. Acordando-se o carcereiro, vendo aberto as portas da prisão, tirou a espada e quis matar, pensando que os presos tinham fugido. Por quê? Por que ele fez isso? Porque ele já imaginou: olha, se as portas da cadeia estão abertas, os presos fugiu, agora eles vão me condenar à morte por este motivo. Por isso que ele quis se matar. Mas olha o que a Bíblia diz. O versículo 28. E Paulo, porém, gritou: não faça isso. Nenhum mal, todos aqui estamos. E o carcereiro pediu a luz e soltou para dentro de todos, trêmulo, prostou-se diante Paulo e Silas. Então tirou para fora, dizendo: Senhores,
o que é necessário para que eu me salva? E respondeu eles: crede no Senhor Jesus, que serás salvo tu e tua casa. Então, nesse momento, aquele homem, vendo que as portas estavam abertas, pegando aquela espada para dar cabo da sua vida, e ele pergunta para Paulo e Silas: o que eu devo fazer para me ser salvo? Aí Paulo responde: crede no Senhor Jesus Cristo, que será salvo tu e tua casa. Não que esse texto, não que a salvação ela é compartilhada. O que é uma salvação compartilhada? Eu sou salvo, não porque eu sou salvo, minha esposa vai ser salva, meu filho vai ser salvo, meus parentes vai ser salvo, não. A salvação ela não é compartilhada, a salvação ela é pessoal. Então, através da vida desse carcereiro, através da vida dele, a família dele foi salva. Por quê? Porque nós vamos ter a resposta disso. E respondeu ele: crede no Senhor Jesus. Crê. A forma do homem ser salvo, a forma da salvação está em crer no Senhor Jesus. Crer na pessoa bendita de Cristo. A salvação, ela não está porque eu sou bom. A salvação, ela não está porque eu faço boas obras. A salvação é um dom gratuito de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Aí o versículo 9. Isto não vem de obras, para que ninguém se gloreia. Então, quando é que o homem é salvo? É quando ele crê no Senhor Jesus. Porque Paulo disse: crede no Senhor Jesus, que será salvo tu e tua casa. Então lhe pregaram a palavra do Senhor, e a todos os que estavam na sua casa. Quer dizer, aquele carcereiro creu. Paulo ofereceu Jesus para ele, e ele aceitou Cristo como Salvador. Mas aí toda a sua família foi evangelizada, foi pregada a Cristo para a sua família. Tomando o carcereiro consigo naquela mesma noite, lavou-lhe as feridas. Então logo foi batizado e todos os seus. E o carcereiro levou-o à sua casa, pôs-lhe a mesa, e a sua crença em Deus alegrou-se toda a sua casa. E sendo já dia, as autoridades mandaram soltar, dizendo: soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou Paulo a estas palavras, dizendo: as autoridades mandaram que vos soltasse, agora sai e ide em paz. Paulo, porém, respondeu: açoitaram-nos publicamente, sem sermos condenados, sendo nós cidadãos romanos, nos lançando na prisão. Agora, encobertamente, nós lançamos fora. Não será assim. Venha eles nós a ti, tirem nós daqui. E os soldados foram dizer às autoridades essas palavras, e eles temeram e ouviram que eram romanos. Vindo, pediram-lhe desculpas, e libertando, pediram que saísse da cidade. E tendo saído a prisão, entraram na casa de Lídia, e vendo os irmãos, e os confortaram e partiram. Amém, meus irmãos? Está aqui o capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Se Deus nos permitir, amanhã nós vamos entrar no capítulo 17, que vai falar dos bereanos. Quem já não ouviu, quem nunca ouviu falar dos crentes bereanos? Os bereanos, eles gostavam de examinar as escrituras, analisar o que estava sendo falado e ser também críticos. Todo o pregador, tanto quem prega, tanto quem ouve, tem que ser crítico, tem que ser analisador do que está sendo falado. Eu dou toda a liberdade para você que me ouve. Se eu estou falando alguma coisa que você não concorda, estou aberto totalmente para você me refutar, me falar. Eu estou aberto às suas críticas e também à não crítica.
mas eu tenho certeza que o que eu falo aqui é totalmente das Escrituras, da palavra de Deus. E amanhã, se Deus nos permitir, nós vamos entrar nesse assunto. Quando Paulo está ali na cidade de Bereia, havia ali homens que verdadeiramente eles analisavam o que Paulo falava. É isso que todo cristão, todo crente, todo salvo em Jesus tem que ser analisador, tem que ser crítico. Tudo que é falado, se eu ver algo que está sendo pregado e eu não concordo, eu falo, olha, eu não concordo com o que você está pregando, porque isso vai de encontro à verdade da palavra de Deus. Que Deus abençoe em Cristo Jesus.